E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando um vídeo aqui com o time da SSM. Nós estamos aqui com o Gesser. Seja bem-vindo, Gesser, tudo bem? Opa, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Como que vocês estão aí? Maravilha. Hoje você é engenheiro da SSM, correto? Na verdade, eu sou engenheiro civil formado, mas atuo na SSM como supervisor de projetos, né? O nosso engenheiro aqui é o Marcelo. Tá. Quando a gente fala, hoje a nossa temática é falar um pouquinho sobre sistemas instalados no solo, né? Então, quando a gente fala de usinas em solo, existem algumas questões que é sempre importante a gente bater na tecla e falar com o integrador, falar com o consumidor final, para que seja feito um projeto e dure esse projeto de uma forma que ele seja bem instalado, seguro e que todos ganhem com isso. Então, quando a gente fala alguns problemas precoces que têm aparecido, né? De usinas sendo instaladas, tendo que rever a questão da estrutura, o que que você considera quando um fabricante, né, quando a gente fala assim, ó, problemas precoces, instalação de uma usina solar, quais são as dicas da fabricante número um, que hoje a SSM é uma fabricante número um em estruturas, que você daria não só para o integrador, que também ele é responsável por isso, mas também para o cliente final, né? Que a gente fala assim, poxa, a gente está falando muito com o cliente final agora. Seria interessante os dois entenderem um pouco desse passo aí para você conquistar sua tão sonhada independência energética. Fala pra gente. A gente tem alguns passos, né, que temos que considerar para ter uma boa instalação, né? Um dos primeiros que é essencial é a avaliação do local, ou seja, a topografia, a inclinação do terreno, se o teu terreno tem muito sombreamento, né, que no caso são árvores, prédios, construções que possam causar sombreamentos, tá? Segundo passo, design adequado do sistema, que no caso é o layout. Então, verificar se o sistema solar adotado, né, ou projetado vai atender às necessidades dos nossos clientes. Isso envolve desde o dimensionamento adequado dos painéis, a compra do inversor, o sistema de armazenamento, também envolve a qualidade do material que vai ser utilizado, né? Sempre utilizar componentes de alta qualidade, até mesmo os painéis de alta qualidade, a estrutura, inversores, cabos e conectores, e certificar que eles atendem todos os padrões e certificações relevantes, tá? Uhum. Fora isso, mão de obra qualificada, né? Contratar uma equipe de instalação especializada que já tenha experiência com sistemas solares. Isso daí a gente consegue garantir que a instalação seja realizada corretamente, né? É, Minimizando os riscos futuros da obra, né? E também ter sempre uma manutenção regular. Isso pode ser a limpeza dos painéis, a inspeção dos cabos, a verificação do desempenho dos inversores, verificar se houve algum afrouxamento ali nos pontos de fixação da estrutura, nos parafusos. Então, esses são alguns pontos importantes. E tem um último ponto, que não é o menos importante, é o cumprimento das normas e regulamentos daquela região, né? Uhum. Então, é importante certificar que a instalação seguiu todas as normas e regulamentações do local. Normalmente, essas normas são referentes à segurança elétrica, códigos de construção, até algumas coisas ambientais, dependendo do local. Então, são alguns pontos que a gente leva bastante em consideração. Tá. Quando a gente fala um pouquinho, voltando um pouco nessa questão do solo, né? A gente fala assim, olha, qual é o local mais indicado para instalar isso? Existem muitas questões que são em jogo, né? Ah, o terreno, ele é inclinado, não é? Qual é o melhor lugar para se instalar uma usina em solo? Se vai ter que fazer supressão da vegetação, se não vai. Então, assim, pensando nas características de local de instalação de uma usina de solo, que deve ser observado, que você pode destacar, assim, que você tem já um feedback de parceiros? Existem vários aspectos, né, que devemos observar antes de fazer uma instalação, né? A primeira é avaliar a disponibilidade de radiação solar, né, no caso, a incidência solar do local. Ou seja, é achar alguma área no terreno que tenha mais incidência do sol, que pega mais a luz solar, né? Que com isso a gente consegue maximizar a produção da energia solar, É o ponto de tá? partida, né? Isso. Daí verificar a orientação e a inclinação do terreno, né? É recomendado que os painéis solares sejam sempre instalados voltados para o norte.
Então, com uma boa, e também com uma boa inclinação para obter o máximo de aproveitamento solar, tá? Como eu falei antes, sombreamento, né? Sempre observar se não tem nenhum obstáculo, árvores, prédios ou outras estruturas que possam causar um sombreamento nos painéis, porque o sombreamento é o seguinte, ele pode diminuir significativamente a produção de energia. Então, escolhendo um local com o mínimo possível de sombreamento, a gente consegue ter um aproveitamento melhor, tá? E Tá. como eu falei também, a topografia do terreno. Terrenos planos são mais fáceis de trabalhar, eles podem simplificar a instalação dos painéis solares. Caso o terreno seja inclinado ou irregular, às vezes é necessário os ajustes no projeto de instalação, ou até mesmo realizar uma terraplanagem, dependendo do terreno, tá? E uma coisa bem importante que muitas pessoas acabam até esquecendo é o acesso da infraestrutura. Sim. Sempre verificar a disponibilidade de acesso, né, como rede elétrica para conexão de rede, acesso de estradas para o transporte, né, para trazer os equipamentos, até mesmo para fazer manutenção, acessos aos recursos de água, são N fatores que contribuem, tá? E restrições do local. É sempre bom pesquisar antes as regulamentações e restrições do local, né? Que isso pode afetar a instalação. Isso também pode incluir regulamentos de zoneamento, Sim. restrições ambientais, que nem eu falei antes, permissões e licenças, entre outros, né? E, é claro, o estudo de solo, a estabilidade do solo. Avaliar ali se o solo é adequado para a instalação de estruturas, se não tem lençol freático. Então, alguns pontos que a gente tem que analisar. Ou seja, né, não só para a construção da usina naquele momento, que pode impactar diretamente, mas também para a operação e manutenção da usina ao longo dos anos. Né? Se a gente fala uma usina em um solo, uma elevação, você talvez tenha uma mão de obra mais complicada para ter acesso àquele local, talvez não entre, né, uma encosta, não entre um veículo para ser feita a limpeza. Então, tem uma série de fatores também que não é só durante a instalação, mas ao longo do tempo da vida útil daquela usina. Agora, Corretamente. eu sei que a SSM também, ela dá todo o suporte também para o integrador ajudar a escolher qual é a estrutura certa. Como é que funciona isso? Sim, sim. Nós disponibilizamos uma equipe de vendedores, né, que são treinados para entender todas as necessidades e as ideias dos clientes. E, se for necessário, também disponibilizamos uma equipe de suporte técnico, que é composta primeiramente por mim. Eu sou suporte técnico e sou supervisor de projetos da SSM. Uhum. Então, a gente realiza as visitas técnicas nas obras, fazemos reuniões para tentar entender facilitar o entendimento do que o cliente deseja ou precisa, né? E assim a gente conseguir oferecer o melhor produto ou a solução melhor para o cliente. E fora, né, a equipe de engenharia, hoje nós temos engenheiros civis, engenheiro mecânico, engenharia mecatrônica, engenharia aeronáutica, de produção, de Ó, processos, tem que ter, engenharia né? de tudo. É melhor pecar para mais do que É, para menos, né? Corretamente. É para a gente conseguir alinhar todas as informações mais técnicas possíveis, para a gente Aham. conseguir trazer um projeto personalizado, desenvolver novos produtos, saber como que faz o Sim. procedimento para fazer esses produtos, né? Então, a gente tem engenharia de tudo aqui. Quer dizer, vocês trazem para dentro da casa, né? A SSM sempre fez isso, eu lembro desde o começo da SSM, se preocupar com cada projeto como se fosse um filho da SSM, um parceiro da SSM. Ah, precisa realmente fazer dessa forma? Vamos entender, a gente não tem isso, mas como poderia ser feito? Quer dizer, a gente sabe que tem vários desafios que vão surgir daqui para frente com as questões de qual é o local que eu tenho para ser instalado, e o que é mais versátil ali para juntar o útil ao agradável naquela instalação. Então é bom a gente saber que a gente pode contar com um parceiro como a SSM, e a SSM tem crescido muito, né? É impressionante como Exatamente. a empresa está bem estruturada. O que a gente percebe, às vezes, de alguns clientes nossos, que eles viram uma outra pessoa instalar de tal forma, usar tal produto e só vem com a ideia. Mas Aham. muitas vezes, a gente sentando, fazendo alguma reunião, a gente percebe que pode ser atendido de uma outra forma. A gente tem produto para fornecer, não precisa fazer nada personalizado, que às vezes acaba saindo fora do financeiro, né? Do custo normal. Então, essas reuniões, esse apoio, esse suporte técnico que nós oferecemos é realmente incrível.
Eu não, até hoje eu não vi uma empresa que disponibiliza um funcionário dela para ir lá fazer a visita sem custo nenhum, não cobrar nada do cliente, fica lá 3, 4 dias acompanhando até o término, às vezes, da obra e depois retornar, entende? É um ponto nosso que também é bem legal aí, que a gente consegue fornecer para os nossos clientes. Por isso que a empresa hoje chegou nesse tamanho, né? Porque é Graças reconhecida a por esses detalhes. Então, quando a gente fala, poxa, a dor de um integrador, ele tá, às vezes, é o primeiro grande projeto dele, e ele chega e tem um suporte, uma empresa dessa, pô, quem que não quer ter um suporte assim, né? Quem que não quer ter uma segurança? Agora, outra questão também que é muito importante, que o integrador, cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla, antes mesmo, escolher o local é adequado, né? Atende à insolação. É um bom local, só que tem que fazer um estudo cauteloso ali na questão do solo, né? Se o solo, ele não é um solo que vai dar problema nos próximos anos ou nos próximos meses. E isso é uma responsabilidade do integrador, correto? Corretamente, né? Nós somos uma empresa que fornece a estrutura apenas, né? Nós Uhum. temos engenheiros civis aqui, que é o Paulo, que ele fica responsável pela parte de fundações das nossas estruturas, mas tudo isso a gente solicita antes para o nosso cliente, né, que vai fazer uma usina, que tentem realizar um estudo de solo, né, que é o SPT, para a gente entender melhor um pouco como funciona o solo, qual que é a especificação do solo, né, o tipo de solo que vamos trabalhar. Por quê? Com isso, a gente consegue definir o melhor tipo de fundação. Às vezes, dependendo do solo que tem lençol freático, a gente aumenta o comprimento do pilar. Também, às vezes, a gente compara o solo também com o terreno, né? A gente engloba tudo isso em um só. Porque se o terreno é um pouco mais íngreme, a gente já trabalha com outro tipo de estrutura. Então, Uhum. se o terreno é um pouco mais plano, é uma estrutura, vamos supor, monoposte. Se o terreno é mais íngreme, é uma estrutura biposte. Para quem não sabe, estrutura monoposte é quando a estrutura tem apenas uma linha de pilar, e quando é biposte é quando ela já tem duas linhas de pilares, né? Então, dependendo da inclinação do terreno, do tipo de solo, a gente consegue projetar uma melhor fundação. Projetando uma melhor fundação, a gente dá mais da garantia estrutural, da estrutura ficar de pé lá por quanto tempo for. Uhum. Então, tudo isso realmente a gente tenta avaliar, tenta buscar o máximo de informação possível para oferecer a melhor estrutura possível para o Então, cliente. nessa fase de escolha, né, é muito importante ter uma engenharia dos dois lados, né? Olha, vai por aqui, eu vou Sim. por ali, vou monoposte ou biposte. E a próxima pergunta que eu vou te fazer também encaixa com essa questão que a gente está discutindo agora, que também tem a ver com as cargas de vento. As cargas de vento, elas são consideradas também, olha, essa estrutura monoposte, ela comporta X, até X na carga de vento ou não existe isso? Então, hoje, para a gente considerar o dimensionamento adequado da estrutura, tem N fatores que também a gente leva em consideração a carga de vento, tá? Primeiro item, normas e regulamentos que são aplicáveis ao país. Então, geralmente, existem códigos de construção ou padrões específicos que já fornecem diretrizes para o dimensionamento da estrutura em relação à carga de vento. Aham. Tá? Outra coisa, velocidade do vento da região, que é conhecido como a isopleta. Isso, hoje aqui nós para a SSM, nós definimos a espessura do nosso aço, do nosso material, do pilar, tesoura, mão francesa, de acordo com a isopleta da região. Hum. Então, a isopleta normalmente varia de 30 a 50 metros por segundo aqui no Brasil, né? Então, para 30 a 35, a gente tem uma espessura definida para essa carga de vento. Para 40 a 45, uma outra espessura, e para 50 metros por segundo, uma outra espessura. Tudo isso de acordo com a velocidade de vento da região. Tá, outra coisa, o perfil do vento. O que quer dizer perfil do vento? É a questão da altura em que os painéis solares serão instalados, né? Normalmente, o perfil do vento segue uma lei de potência, que significa o quê? Que a velocidade do vento aumenta conforme a altura do painel do solo, tá? Então, isso a gente leva em consideração. O arranjo dos painéis, como ele vai ficar orientado, o espaçamento entre cada painel, tá? A gente leva em consideração. Fator de forma, que é uma proporção que considera a altura e a largura da estrutura em relação à direção predominante do vento.
Então, o cliente faz uma mesa de 16 módulos. A gente vai considerar a altura dessa estrutura, a largura dela, como que ela vai ficar posicionada, dependendo da região, para a gente verificar a forma da carga que o vento atua e distribui naquela estrutura, tá? Então, quer dizer, você Análise passa sempre estrutural, por um software com para certeza, entender né? cada cliente, vamos supor. Corretamente. A gente tem um padrão de cálculo de estrutura para atender quase todas as necessidades. Então, quando o cliente chega para nós, fala, eu quero uma estrutura para tal região. A gente vai e pesquisa qual que é a isopleta da região, qual que é a incidência de vento, já sabe qual é a espessura do material que a gente vai trabalhar, e daí os nossos cálculos é feito por softwares, né? Uhum. Então, a gente consegue trabalhar e saber a quantidade de pilares, a quantidade de mão francesa, para atender o tamanho da mesa que o cliente quer, tá? Outra coisa que a gente faz é análise estrutural, que no caso é realizar uma análise estrutural detalhada, levando à consideração a característica da estrutura, ou seja, qual é o material que vai ser utilizado, o aço, o alumínio, a geometria desse aço, se é um pilar em formato C ou viga U, é, pontos de fixação, esse ponto de fixação vai usar qual tipo de parafuso, o torque desse parafuso, tá? Tudo isso é feito por um engenheiro estrutural experiente, ele faz considerações de tensões, de formações sobre a carga de vento esperada naquela região, tá? Que legal, que Fora legal. isso, fora Muito isso, legal. depois, né, que é feito todos esses cálculos, a gente faz os testes, verifica se está de acordo com as certificações, né, se está de acordo com os padrões aplicáveis. Isso a gente consegue garantir que ela atenda todos os requisitos de segurança e desempenho da estrutura, tá? E sempre lembrando, isso daí não é qualquer pessoa que faz, não é chegar lá e falar, faz um pilar desse jeito, daquele jeito e coloca lá a estrutura, né? Sempre é importante ressaltar que o dimensionamento estrutural ele deve ser adequado, deve ser realizado por um engenheiro especializado em estruturas. Ele vai fazer considerações de todas as variáveis relevantes para garantir uma instalação segura e confiável, tá? Show. E agora, quando chegam umas questões aqui para gente, que é relacionada à corrosão de estrutura, próximo às zonas costeiras. Qual é o tratamento hoje que a SSM faz nas estruturas e como deve ser considerado essa questão? Tá? Hoje, as nossas estruturas, a gente tem o procedimento de galvanização a fogo, né, contra a corrosão, tá? Mas em relação às zonas costeiras, as nossas estruturas, a gente segue uma tabela que foi liberada pela ABRACO, né, Associação Brasileira de Corrosão, e nessa tabela ela disponibiliza umas informações que é baseada com a ISO 12944, que é uma norma internacional que fala sobre a proteção contra a corrosão em estruturas de aço, tá? E nessa tabela ela disponibiliza as categorias de corrosividade de acordo com o ambiente do local. Então, essas categorias elas variam de C1 até a C5, tá? Então, para a categoria C1, C2 e C3, que a C1 é muito baixa, C2 baixa, C3 é média, essas categorias elas têm áreas costeiras que possuem baixa salinidade. Então, para essas baixas salinidade, a gente dá 30 anos de garantia. Tá? Categorias já C4, que já é uma categoria alta, que possui uma área costeira com salinidade moderada, a gente consegue garantir 20 anos de garantia da parte de galvanização. Já uma categoria C5, que é muito alta, que já possui áreas costeiras com alta salinidade, já conseguimos garantir apenas 15 anos de garantia de galvanização. Mas, né, a gente fala apenas, mas 15 anos é bastante Coisa pra tempo, né? caramba para uma alta, um alto índice de corrosão, né? Vamos pensar assim. Corretamente. É, Uhum. agora, Então, pensando nisso, continua, eu vou te fazer uma outra pergunta relacionada a isso. tá. Então, essas informações nós disponibilizamos no nosso certificado, né? Quando é realizada a venda, a gente passa todos os documentos necessários para o cliente fazer a montagem, datasheet, que vai informar espaçamento entre pilares, informações mais técnicas. Disponibilizamos o guia de montagem, o certificado de garantia, Que para o esse cliente entender. certificado deve ficar com o cliente final, correto? Corretamente, com o cliente final, porque o cliente ele deve entender que as nossas a Quem está garantia comprando, ela vai dar da galvanização vai variar de acordo com a região que ele
vai instalar, né? Então, não adianta ele instalar numa região litorânea, de frente para o mar, e esperar que 30 anos vai ficar lá sem corrosão. Não, porque o local dele já é um local com uma categoria de salinidade mais alta. Então, a gente sempre deixa isso ciente para os nossos clientes, tá? Então a próxima pergunta que eu ia fazer que tem a ver com isso é a questão da garantia. Então a garantia é relacionada à questão da corrosão, mas também a garantia que hoje a SSM dá e ela dá esse certificado para o cliente é a maior do mercado, correto? Exatamente, é esse ponto que eu ia chegar. Nós temos a garantia estrutural, que nós damos 30 anos de garantia da parte estrutural, então é colocar a estrutura lá e garantir que vai ficar 30 anos de pé, né? Claro, se o cliente seguir todo o procedimento de montagem corretamente, de acordo com o fabricante. E tem a garantia da galvanização, né? Que daí vai variar de acordo com a localidade. Então, dependendo do local, a gente consegue atender 30 anos, de 30 a 15, né? 30, 25 e 15 anos. Isso, infelizmente, já não é do nosso padrão. Se o cliente quer instalar lá na praia, a estrutura e quer que tenha 30 anos, daí nós vamos falar com a nossa galvanizadora para ver um outro procedimento de galvanização que possa atender essa necessidade. Mas hoje o nosso padrão de galvanização ele dá essa variada aí de acordo com a localidade. Mas, falou em parte estrutural, nós damos aí a garantia de 30 anos se seguir de tudo de acordo com a instrução do fabricante da montagem das nossas estruturas, tá? Show de bola, pessoal. Tá aí, ó. O Gesser respondendo todas as nossas questões aí prontamente. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho das novidades, das últimas novidades da SSM. É, Sei o que pessoal. vai ter a Intersolar, que vocês vão guardar muita coisa para Intersolar, mas Sim. dá o que você pode falar aí para a gente agora. Então, teve um pessoal aqui do nosso grupo de engenharia que foi para a Intersolar lá de Munique, né? Tiveram bastantes ideias, conhecimento muito legal que a gente vai trazer com certeza para a SSM. Mas eu vou deixar vocês curiosos, tá? Porque como o pessoal voltou recentemente, então eles estão com uma demanda grande aqui ainda de coisas que ficaram para acertar. Então, a gente ainda não chegou a alinhar as atualizações, mas tenho certeza que vai chegar muita coisa boa, muita novidade, produto novo, tá? E, infelizmente, eu não posso dar mais informações. Eu já sabia que você ia me falar isso, mas eu tentei arrancar alguma coisa a mais. Mas, pessoal, fique ligado na programação solartv.info, renováveis.info, que é o nosso portal, né? Que você vai ser direcionado lá. Lá nós estamos agora com um time de jornalista dedicado para o setor. Então, se você quer saber alguma coisa sobre eletromobilidade, tem um time de jornalista lá dedicado para eletromobilidade, um só para eólica, um só para solar, um para armazenamento de energia, um para hidrogênio verde, quer dizer, assuntos sobre energia renovável não vai faltar lá. E hoje eu vou agradecer aqui meu amigo Gesser aqui. Obrigado, Gesser, pelo nosso bate-papo aí. Parabéns aí pelo time aí da SSM. E nos Eu que vemos aí no agradeço. próximo vídeo, tá bom? Opa, eu que agradeço a oportunidade aí. É sempre legal estar expondo nossos produtos, né, para o pessoal conhecer um pouco mais o que a gente pode oferecer. E o pessoal entra em contato com a gente aí, a gente faz todo tipo de projeto personalizado, o que a gente conseguir atender, a gente vai fazer de coração para vocês. Show de bola. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu? Obrigado, Gesser. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.